Oi, oi pessoal. Bom, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a produção em si. Vamos observar aqui, é uma conversa que eu tive com um pessoal que está produzindo a respeito da produção. Eles tiveram um problema, mas vamos observar aí, sem julgamentos prévios, toda a conversa e depois a gente vai chegar às conclusões, sem precipitações, observando que se vocês mudaram alguma coisa na composição, vocês vão ter que ver se essa composição vai funcionar. Ah, mudei o agente espumante, mudei o cimento, mudei isso, mudei aquilo. Então, faz um teste pequeno para vocês verem o comportamento antes de irem para a produção final, beleza? Então aqui nós iniciamos a conversa. Então eu perguntei para eles qual o traço que eles utilizam. Daí antes eu falei o que a gente utiliza. Aqui nós utilizamos 30 litros de água para cada saco de cimento. Então colocamos 105 litros de água, 3 sacos e meio de cimento. Daí dissolvemos o cimento, aqui está errado, mas depois eu repasso lá a informação. Dissolvemos o cimento nesses 105 litros de água, ou 30 litros para cada saco de cimento. E se não for usar mais nada além de cimento e espuma, completamos o misturador com espuma até encher. Então, essa espuma com uma densidade acima de 80 gramas. Daí se eu resolver que eu quero colocar EPS, eu quero colocar 100 litros, ou 200 litros, ou 300 litros de EPS. Então, eu coloco a água, coloco o cimento, coloco o EPS, eu quero colocar areia também. Coloco a areia também e depois o restante a gente completa com espuma. Então, essa é a metodologia que nós usamos aqui. Então vamos continuar as conversas aqui. Daí vocês vão ouvindo o passo a passo e vão se inteirando aí nos seus processos. Uma observação importante aqui é a seguinte: eu não uso mais nenhum aditivo que não seja o agente espumante. Então eu coloco a água, daí dissolvo o cimento. Daí, se eu quero colocar areia, quando eu coloco areia, eu coloco no máximo 20 quilos, é o que eu tenho feito até agora, 20 quilos de areia para cada saco de cimento. Daí coloco o EPS, se eu quero colocar EPS eu coloco. E daí depois eu completo o restante até dar os 500 litros com espuma. Então, tranquilo assim. Então, aqui a gente não tem... Eu não sei, porque eu escuto muito o pessoal falar isso, só que como a gente, no começo, lá, uns anos atrás, dava erro, mas a gente não tinha o agente espumante. Agora eu não consigo entender como é que às vezes o pessoal tenta fazer e ainda dá esse problema, porque a gente tem um monte de vídeos lá com o traço, com tudo direitinho, explicando como é que funciona, como é que... Eu não sei por que dá certo aqui para nós e para o pessoal não dá. Porque é simples assim. Então eu coloco a água, coloco o cimento, se eu quero colocar areia, eu coloco a areia, se eu quero colocar EPS, eu coloco EPS e completo com espuma. Só isso. Depois está mexido, vou lá, fecho tudo e bombeio. Só isso que a gente faz aqui. Não tem assim mais nada, absolutamente nada, é só isso aí. Então, aqui porque a gente, ele dá uma retraídazinha, aqui nesse aqui eu já completei com... Mas esses aqui a gente nem completou, ainda não completou. Então fica um material show de bola. Material aqui porque já está quebrado, mas fica um material firme, um material duro.
Isso aí eu fiz num dia, e no outro dia amanheceu desse jeito, perdi todo, né? Esfarela. E o duro que é o mesmo traço, só que só mudou o agente espumante. Não sei por que deu essa reação. Aí estamos batalhando aqui para ver se acerta de novo. Ficou ruim mesmo, né? Mas tenta fazer assim, por exemplo, essa medida que eu passei para vocês, em vez de fazer 500 litros, pega uma bombona de 50 litros e faz conforme eu falei aí, que daí vocês vão ter uma quantidade pequenininha. Então, mas daí vocês têm que ver, eu não sei qual é o traço que vocês estão usando, de repente, porque não parece tão fraco isso aí, né? Mas é que vocês já faziam antes e não colocam nenhum outro tipo de aditivo, é só o agente espumante, porque isso aí já aconteceu quando uma vez uma empresa que comprou uma máquina nossa colocou plastificante junto. Então houve uma reação entre o plastificante e o agente espumante. Então tem que ver isso aí. Tenta fazer só com o agente espumante, sem mais nada, só o cimento, a água e, no caso, areia e EPS, o que for usar. Porque aqui dá certo sempre, a gente nem se preocupa, a gente só pega as coisas, joga ali dentro do misturador e deu, acabou, tá pronto, acabou de mexer, já bombeia e acabou, não tem sem mistério nenhum. E é sempre, não é dizer assim, não, esse traço aqui ficou ruim, aquele lá ficou bom, esse outro ficou mais isso, esse outro lá no começo, enquanto a gente não tinha agente espumante, daí sim acontecia isso. Mas mesmo assim ficava bem melhor do que esses aí. Mas agora é sempre, sempre. Então a gente aproveita todos os nossos blocos. Principalmente depois que eu cheguei a essa conclusão de que nós precisamos mais água. Então o traço deles, 40 kg de cimento, 25 kg de areia, 120 litros de EPS, 40 gramas de fibra e 20 litros de água. E aqui 40 litros de espuma, eles botam bem pouquinho espuma, lembrando que a espuma ajuda a criar uma estabilidade ali, então eu só acho pouca espuma também. E acho meio fraco, mas se eles já faziam e dava certo, então tem algum problema. Então eles produziam. Então era isso aí, agora só tem que encontrar o problema. Vamos continuar os áudios. Mas vocês não usam espuma? Porque a espuma, ela tem uma capacidade de fazer com que isso fique melhor agregado. Ela une melhor ali as partículas do EPS com a areia e com o cimento. Ela tem uma capacidade assim de aumentar um pouquinho eu não sei se a palavra certa seria a densidade, mas ela deixa mais maleável e ele não fica com esse aspecto de apodrecido, ele tira essa... Mas faça uma conta aí, veem qual é o valor desse traço aí, qual é o valor daquele, e façam um testezinho. Aqui está o que faltou na descrição. A única coisa que a gente faz diferente de vocês, eu não sei se faz diferente, mas aqui a nossa água é do morro, então é água bruta. Não é água com cloro, não é água com nenhum tipo de... Mas antes a gente fazia com água com cloro e tem umas peças lá que vieram lá da outra casa ainda, que são super firmes e a água lá era com cloro. Então esqueci, eu uso assim, espuma, com 40 litros de espuma. Ficava um bloco bom, excelente. A gente pesa, ele dá 700 e pouco, 720, a intensidade dele, né? Pega 1 litro, né? E pesa.
É a média que dá. Aqui a gente colocou o peso em cimento. Não, a gente colocou a quantidade dos produtos deles, que dá 185 litros. Então, 25 de areia, 120 de EPS, 25 mais 120, 145, 145 mais 40, 185. 185 dividido por 40, que é 40 quilos de cimento, vai dar 4,62 para 1. Uma parte de cimento, 4,62 de outros agregados. Então, eu vou experimentar sim esse troço todo. E eu quero tirar o EPS. O EPS está tendo dificuldade para a gente achar. E tem aqui para comprar, né? Mas se comprando está ficando muito caro. Então, quero ver se eu faço só com a espuma. Igual vocês fazem, essa é a intenção. E aqui, nosso, a gente usa em média uma parte de cimento, 1/4 de areia, no caso, a cada 50 quilos de areia, de cimento, nós usamos em média 20, que não precisa mais porque eu cuido aqui do peso, para não ficar muito pesado essas peças. Se botar muita areia, fica muito pesado e daí entra em outro problema. Então, acho que a leveza ela é importante. E 3 partes de espuma, entre EPS e espuma. Olha, isso aí é uma coisa que eu bato bastante em cima lá. O EPS, eu não sei quanto é que compra aquele bag, mas o EPS também, depois que a gente coloca na massa, ele diminui pra caramba. Então, é isso que eu vejo às vezes. Para a gente fazer 1 metro cúbico de concreto celular, eu gasto em média 1,5 litros de agente espumante. 1,5 litros vai me dar, olha, R$15 de agente espumante. E EPS, para fazer 1 metro cúbico, eu não sei quanto é que sai, mas se for processar ainda, triturar, olha, só a mão de obra do cara que está lá triturando, que aquilo demora mesmo com trituradores. Eu estava falando com um pessoal aí que fez um triturador que é bem bom. Daí ele disse que faz a cada 20 minutos ele tritura 250 litros, o triturador que ele fez. Ele gostou do equipamento. E eles têm uma produção grande, têm uma boa produção. O metro cúbico aqui sai para nós 7 sacos de cimento, R$15 de agente espumante, um pouquinho de areia e o EPS se for colocar. Mas eu não gosto de colocar justamente por causa de todos esses trabalhos, custo e sujeira. Então aqui, para nós, o EPS, o cimento está saindo em média R$34. 34 vezes 7 dá R$238, e mais 15 de agente espumante vai dar R$253. R$253 é o valor do metro cúbico aqui para gente. Esse é o preço do cimento, mais 15, vai dar R$253 o metro cúbico. Isso aí nos dá 10 metros quadrados de paredes de 10 de espessura. Então, R$25, R$26 o custo de material para cada metro quadrado de parede. Eu poderia fazer um vídeo com essa nossa conversa aqui, te importaria? Eu não vou citar de onde tu é, esse tipo de coisa, só para o pessoal ter uma visão assim, desse tipo de problema, desse tipo de... Não, pode fazer, não tem problema nenhum não. Tá, se tiver alguma dúvida aí que eu possa ajudar, dá um toquezinho, mas
Tenta fazer esse traço aí e com base nesses valores que eu passei para vocês aí, vocês conseguem comparar com os valores de vocês e ver se está perto ou longe, porque daí vocês já têm ao menos uma métrica, né? Para definir se vão para frente, para trás, para o lado, para cima. Daí vocês já conseguem ter uma base, beleza? Eu vou fazer esse traço que vocês fazem aí. Vamos ver aqui como que vai ficar. A intenção é essa mesmo, é sair fora do EPS por causa disso aí, por causa do custo dele, né? Tá ficando muito caro. E o trabalho. E até agora eu não consegui, porque o triturador, ele tem que triturar e desfazer aquelas bolinhas, que se fica aquelas bolinhas redondas, né? Aí o bloco fica fraco também, eu percebo que não tem bastante resistência. Então quando tritura para quebrar aquelas bolinhas no meio, né? Para farelar, né? Esfarelar aquilo lá, aí já fica bem melhor. E o triturador, até agora eu não consegui fazer isso, né? Para fazer grande quantidade, igual a gente produz aqui, né? Então eu teria que fazer e investir em um triturador. O que eu vejo que às vezes, que eu não fiz também, não sei se você já fez, é canaleta, né, com EPS, mas a gente fez aqui só com EPS, não pôs espuma, para ela ficar mais resistente um pouco, né, eu vi que ficou mais resistente a canaleta que a gente está fazendo. Beleza, vamos tentar aqui, e eu agradeço aí a atenção. Se eu precisar, eu dou um toque aí. Se você puder tirar uma dúvida minha, que aqui a gente usa o cimento Ari, né? Saco de 40 kg. Você usa aí o Ari também ou o cimento normal? Aquele saco de 50 kg? Não, e a resposta? Aqui nós usamos o cimento normal. Então, mas nós não temos pressa para desformar, tem que fazer essa observação, né? Então, para uma produção, acredito que deveria de ser o Ari, mas eu vou mostrar logo à frente uma que nós fizemos com cimento Ari, uma canaleta e um tijolo que ficou bem show e bem forte.